Judas capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 3 e 4. Judas capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, as quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Amém. Palavra de Deus. Amados irmãos, olhando nesta noite especificamente para o versículo de número 3, ok? Versículo de número 3, nós iremos compartilhar com vocês o seguinte tema: a batalha pela fé. A batalha pela fé. Amém? Amém, amados? Existe no direito algo chamado de princípio da proporcionalidade. Princípio da proporcionalidade. Sem entrar aí muito, no linguajar jurídico, o princípio diz mais ou menos o seguinte: um determinado crime, ou melhor, um determinado criminoso, será punido a depender na proporção do seu crime. Todo mundo entendeu? O criminoso será punido na proporção a depender do seu crime, ok? Vamos aí para exemplos bem básicos, certo? Algo bem básico para você entender. Imagine aí você no trânsito, ou alguém no trânsito, vou tirar você dessa engascada, certo? Imagine aí alguém no trânsito e derruba uma placa de trânsito, obviamente. A pessoa está lá dirigindo e, falta de perícia, derrubou uma placa de trânsito. A punição será uma, certo? Muito provavelmente nenhuma, mas a punição será uma, certo? Agora, imagine outra situação. Alguém está dirigindo e, por também imperícia, vai lá e derruba o muro. Ou então, bate em outro carro. Obviamente, a punição será outra, certo? Será maior, certo? Agora, uma terceira situação. Essa mesma pessoa, meu Deus, como essa pessoa dirige mal. Essa mesma pessoa está lá no seu carro, certo? E, por imperícia, atropela alguém. Atropela alguém, por exemplo, ao ponto de tirar a vida dessa pessoa. Obviamente, a punição será muito maior. E por que, pastor, essa diferença toda? Veja, um muro, que é a propriedade de alguém, assim como o carro, é mais importante do que uma placa de trânsito. Todo mundo concorda com isso? E a vida do ser humano, a vida humana, é muito mais importante do que todas essas coisas. Então é por isso que a punição será diferente, ok? Vamos lá a mais um exemplo, talvez um exemplo até bobo, né? Você está em casa, né? E aí vê aquele bichinho lá que você não gosta, que as mulheres não gostam, certo? Aquele inseto lá. Uma barata, né? Uma barata. Você mata a barata. Você vai ser punido por causa disso? Eu disse que o exemplo era bem bobo, né? Você não vai ser punido por causa disso. Mas vamos lá. Imagine uma outra situação. Eu vou tirar você desse enrascado. Uma pessoa vai lá e derruba, destrói uma árvore. Agora sim, essa pessoa está suscetível a uma punição, né?
por crime ambiental. A gente não sai aí arrancando árvore à torta e à direita. Há restrições para isso. Quem faz isso está cometendo um crime ambiental. Você entendeu? Mas vamos lá. Você vai lá e, novamente, tira a vida de uma pessoa, né? Alguém tira a vida de uma pessoa. Obviamente, a punição muito maior. Veja que no princípio da proporcionalidade, uma variável importante, algo que tem que ser observado, é a importância das coisas. A depender da importância de algo, a punição será à altura. A depender da importância de algo, a punição será a contento. É essa ideia, irmãos, que está presente aqui no texto de Judas. Olhando aí para o versículo 3, Judas segue esse mesmo raciocínio. Aqui nós percebemos que Judas tem uma determinada atitude e chama a igreja, o povo de Deus, também a reagir diante da mesma situação. Veja, o evangelho está sendo atacado. Sim, falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos estão propagando um falso evangelho. E como, irmãos, este é um pecado da mais alta gravidade, e porque o evangelho também é algo que para a igreja é da mais alta importância, é que Judas reage como ele reage. E também Judas solicita, e é por causa disso que também Judas solicita, pede, inspirado pelo Espírito Santo, ordena que a igreja reaja também à altura. Todo mundo entendeu, amados irmãos? Então, nós temos nessa noite 2 propósitos para essa mensagem. Em primeiro lugar, alertar você para essa realidade. Alertar você, irmãos, para a realidade presente ainda dos nossos dias, de que o evangelho precisa ser defendido, porque ele está em constante ataque. E segundo, irmãos, eu quero alertar você, ou mostrar a você, o que é que Deus, o Espírito Santo, espera que nós façamos diante de tal situação. Amém? Amém, amados irmãos? Para isso, nós vamos dividir a nossa mensagem na seguinte estrutura. Veja, em primeiro lugar, objeto em disputa. É o nosso primeiro tópico, objeto em disputa. Em segundo lugar, nós vamos ver a reação do líder, certo? E em terceiro lugar, nós vamos ver a reação da igreja. Primeiro tópico, objeto em disputa. Segundo tópico, reação do líder. Terceiro e último tópico, reação da igreja. Então, meu amado irmão, em nome de Jesus, abra aí seu coração para ouvir aquilo que o Senhor deseja derramar sobre as nossas vidas nesta noite. Amém? Amém? A batalha pela fé é o nosso tema de hoje. Pois bem, amados irmãos, em primeiro lugar nós precisamos analisar o que mesmo, hein? O objeto em disputa, e este está aí presente no final do versículo 3. Nesse primeiro momento eu vou inverter um pouquinho a ordem, a gente vai começar do fim, ok? A gente vai encontrar o objeto em disputa no final do versículo 3, que diz o seguinte: pela fé, que uma vez por todas, foi entregue aos santos. Amém? Existe, irmãos, existe um tipo de crime que tem causado muito prejuízo no bolso, na economia das pessoas, e por que não também, irmão, dizer prejuízo emocional em muitas vidas? Crime da falsificação, né? Falsificação. Antigamente, as pessoas, certo? Costumavam comprar o quê? CD
ou DVD pirata. Se você sabe do que o pastor está falando, você está ficando velho. CD ou DVD pirata. As pessoas costumavam comprar esse tipo de produto, certo? A gente ia no centro da cidade e encontrava lá, praticamente em todas as ruas, diversos cambistas vendendo esse tipo de produto, certo? Aí o que é que a pessoa fazia? Ia lá, pensando que estava ganhando vantagem, né? Pensando que estava aí economizando. E comprava CD pirata, sei lá quantas trilhões de faixas, né? Um DVD, sei quantos vídeos, né? E levava para sua casa, né? Colocava lá no seu aparelho, som, no seu reprodutor de DVD. Só que, o que acontecia? Depois de mais ou menos de 5 a 6 semanas, o aparelho de som que a pessoa tinha acabado de comprar, começava a apresentar o quê? Defeito. Vocês passaram por isso, né? Sabe do que é que o pastor está falando? Do nada. O som novinho, como nós costumamos dizer. Pastor, meu som novinho já está com defeito. Motivo, irmãos? Qual o motivo do defeito do som? O tal CD pirata. Ou então o reprodutor lá do DVD, né? Depois de algum tempo, aquele reprodutor novinho, né? Começava a dar problema, começava a pular de vídeo, né? Você botava até um DVD novo, né? Para ver se o problema se repetia e acontecia a mesma coisa. Motivo? Tal lá do DVD pirata que a turma havia comprado. Veja, irmãos, veja o prejuízo que dá esse crime da falsificação. Agora imagine você, meu amado irmão. Você compra um celular pensando que é original. Paga caro, como se fosse original, né? O valor do celular original. E acaba descobrindo que o celular é pirata. Você, obviamente, não fica feliz por causa disso. Imagine você comprar uma roupa, comprar um calçado, pensando que é original, pagando caro, como se fosse o valor de original, e depois descobrir que é um produto falso. Imagine você comprar uma joia, pensar que você está levando para casa uma joia, pagar caro como o preço de uma joia original, verdadeira, e depois descobrir que você está adiante, você foi enganado e levou para casa apenas uma bijuteria. Tudo isso entristece o seu coração, e é isso, irmãos, e é essa a ideia presente aqui no final do versículo 3 de Judas 1. Este é o fato que Judas quer destacar nessa passagem, na parte desse versículo. Pois bem, amados irmãos, Judas está enfrentando um problema. Existe todo um contexto que vocês já estão cientes para essa carta. Falsos profetas pregando um falso evangelho. Falsos profetas, irmãos, adulterando. Esse era o crime deles. Adulteração do evangelho. Falsificação das verdades espirituais contidas na palavra de Deus. Esse era o crime dessas pessoas. Estavam vendendo gato por lebre. Vocês conhecem, né? Vendendo gato por lebre. Estavam vendendo uma carne de terceira, dizendo que era uma carne de primeira. E aqui, irmãos, nessa seção do versículo 3, Judas nos ajuda a identificar o evangelho verdadeiro. Judas aqui, irmãos, nessa seção do versículo 3, nos ajuda, irmãos, a diferenciar o falso evangelho
do evangelho verdadeiro. De fato, só há uma maneira de nós não cairmos na lábia do vendedor e estar levando um produto falso para casa. Só existe uma maneira, irmãos. Só existe uma maneira de você não comprar algo pensando que é original e levar para casa algo que é falsificado. Pastor, diga logo aí que maneira é essa, pastor? Conhecendo, meus amados irmãos, o original. Conhecendo melhor o original. Se você conhece, por exemplo, uma cédula verdadeira e conhece bem, você ao pegar na falsa, você tem mais recursos para identificar que ali tem algo errado. E dizer, não, isso aqui eu não vou levar. Certo? Então você precisa conhecer melhor o verdadeiro para não cair na falsificação e na lábia aí do vendedor. E é isso que Judas faz aqui. Você percebe isso? É isso que Judas faz aqui. Judas apresenta, irmãos, 4 características do evangelho verdadeiro. Você vai voltar comigo para o texto e vai ver como é que Judas descreve o evangelho de Cristo Jesus. Amém? Seção aí final do versículo 3. Acompanhe comigo, por favor. Em primeiro lugar, são 4 características, certo? Em primeiro lugar, Judas chama o evangelho de quê? Fé. Você está percebendo isso? Judas chama o evangelho de fé. Entenda isso, meu amado irmão. Tão importante como você confiar e descansar em Deus, é você crer naquilo que a Bíblia diz. Certo? Às vezes a gente vê a palavra fé, né? E a gente acredita que o contexto seja apenas aquela fé da confiança, do descansar em Deus em momentos de adversidade. Não, irmão, existem mais usos bíblicos para a palavra fé. E dentre estes está o Evangelho. E a pergunta é, por que disso, pastor? Porque o Evangelho é chamado de fé e porque fé, às vezes, simboliza também o Evangelho. Veja, irmãos, aquilo que a palavra de Deus diz, as verdades bíblicas devem ser cridas por todo o povo do Senhor. As verdades espirituais que Deus nos revelou e que foram escritas nas Sagradas Escrituras precisam ser estudadas, precisam ser pregadas para serem cridas por todo o povo de Deus. É por isso que o Evangelho é chamado de fé. E aqui vai o meu primeiro alerta. Pastores que dizem para você que a única coisa importante é o que você faz e não aquilo que você crê. Falsos pastores, falsos profetas. Igrejas que não se importam, igrejas que não incentivam para que o seu povo, para fazer com que o seu povo conheça as Sagradas Escrituras e se importam apenas, e que a sua atenção é apenas voltada para aquilo que eles fazem. Aqueles pastores que você vai dizer, ô pastor, me indica aí uns livros da Bíblia que eu estou querendo estudar, e o pastor diz, não, meu irmão, não se preocupe com isso não. Não se preocupe com isso não, o importante é o que você faz, é como você vive. Falsos pastores, falsas igrejas. Como eu disse, o Evangelho precisa ser pregado, estudado para ser crido. Amém? Segunda característica do verdadeiro Evangelho, para você não cair no falso. Ok? Judas diz que este Evangelho nos foi o quê? Entregue. Este Evangelho nos foi entregue. Ou seja, o Evangelho não é produto da imaginação humana, não. Você percebe isso? O Evangelho não é fruto da criatividade e da imaginação de ninguém. A pessoa, irmãos, a pessoa, por assim dizer, que nos entregou o Evangelho foi quem? Deus, o Espírito Santo. No decorrer de toda a história, o Espírito Santo
inspirou homens, servos do Senhor, para registrarem, escreverem a revelação que Deus dava para o seu povo, sem diminuir, ouça isso, sem diminuir a importância da ciência e da graça comum presente em outras áreas do conhecimento, como por exemplo filosofia, psicologia e por aí vai. Irmãos, o Evangelho tem a sua posição de destaque e primazia. Pastores que pregam um Evangelho marxista, falsos pastores. Pastores que pregam um Evangelho psicologizado, falsos pastores. Nós precisamos, irmãos, ouvir e pregar apenas o Evangelho que Deus nos entregou e não aquele que o homem tenta produzir. Amém? Tem aqui duas características, são três. São três características. Terceira característica, Judas diz também, irmãos, que o Evangelho nos foi entregue quando? De uma vez por todas. O Evangelho nos foi entregue de uma vez por todas. Pastor, e o que é que isso significa? Não há, irmãos, e não pode haver nenhum acréscimo à palavra de Deus. Não pode haver. Depois que o último livro da Bíblia foi escrito, Apocalipse, acabou. Acabou. Sabe? Não tem mais nova revelação. Então ouçam isso. Pastores que dizem que depois de um retiro espiritual, depois de 40 dias jejuando, Deus lhes deu uma nova revelação. Falsos pastores. Vocês estão entendendo? Amém? Pastores que dizem que depois de um retiro espiritual, depois de passarem 90 dias orando no monte, Deus lhe deu uma nova revelação. Falsos pastores. Irmãos, o Evangelho nos foi entregue de uma vez por todas. Não há mais acréscimo. E essas seitas aí, cujos fundadores dizem que Deus também lhes confiou uma nova revelação. Todas, irmãos, não passam apenas disso. Seitas não estão de acordo com a vontade de Deus. Ok? Quarta característica, você vai sair daqui sabendo qual é o verdadeiro evangelho, para não cair nessa lábia desses falsos pastores. Amém? Quarta característica do verdadeiro evangelho. Finalmente, amados irmãos, Judas diz que o evangelho foi entregue a quem? Aos santos. E aqui é uma palavra especial para mim e para você. Sabia disso? Judas aqui está chamando a nossa responsabilidade. Veja que santos aqui se refere a quem? Apenas aos pastores? Não, os pastores e os presbíteros, conselho da igreja, só apenas eles são os santos. Ok, conselho da igreja é junto diaconal, só eles são os santos. Não? Vamos lá, conselho da igreja, junto diaconal e a liderança departamental da igreja, só eles são santos? Só a eles Deus entregou o evangelho? Não, amados irmãos, Deus entregou a todo o corpo de Cristo. A todos nós, a mim e a você, e é nossa responsabilidade conjunta defender a palavra de Deus e as verdades eternas. Dos pastores aos membros comuns, dos mais velhos até as crianças, dos membros mais antigos até os novos convertidos, todos nós, recai sobre cada um de nós essa mesma missão. Defender aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Deus nos revelou, está agora registrado nas Sagradas Escrituras, no Evangelho. Amém? Diante disso, meu amado irmão, eu quero alertar você, eu quero enfatizar isso com você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu amado irmão. Não dê ouvidos
não empreste os seus ouvidos a qualquer um, a qualquer pessoa que se diz pastor. Eu quero que você entendesse e ouvisse essa primeira aplicação. Em nome de Jesus, não empreste os seus ouvidos para qualquer pessoa. Se ele se diz apóstolo, então, cai fora. Não, vamos ouvir agora o apóstolo. Se ele se chama apóstolo, cai fora, irmão. Cai fora. Em nome de Jesus. Se ele diz, ele ensina que a única coisa importante é como você vive, não também aquilo que você crê, cai fora. Cai fora. Em nome de Jesus. Se ele prega o evangelho e mais alguma coisa, se ele prega o evangelho e estratégias de administração, se ele prega o evangelho coach, se ele prega o evangelho ou a teologia da prosperidade, cai fora. Amém, meu amado irmão? No nome de Jesus, cai fora. Se ele também prega novas revelações, você vai fazer o quê? Mesma coisa, cai fora. Não empreste os seus ouvidos para toda e qualquer pessoa que se diz pastor. Não coopere com isso. Não se associe com esse crime. Crime de falsificação do evangelho. Amém? Não seja coautor desse mal. Prosseguindo na nossa mensagem, queridos, nós agora precisamos estudar a reação de quê? Do líder. Reação do líder. É o nosso segundo tópico. E eu falo aqui de um líder de verdade, tá? Alguém que sabe que foi vocacionado, verdadeiramente vocacionado por Deus. Alguém que foi chamado pelo Senhor para cuidar do rebanho de Cristo Jesus. De alguém que entende que o seu chefe é Deus. E que a sua missão, que o seu trabalho é ser um ministro da palavra e dos sacramentos. E aqui, irmãos, Judas se apresenta como um exemplo para esses líderes que vivem diante dessa situação de defender o evangelho, onde o evangelho está sendo atacado de todas as formas. E nós vamos ver isso, irmãos, aí no início do versículo 3. Amém? Início do versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Convosco. Amém. Irmãs e irmãos também, certo? Acho que as irmãs vão se identificar mais. O que é que vocês fariam, certo? Vocês vissem seus filhos sendo atacados. Nossa, pastor, por favor, não quero nem pensar nesse tipo de coisa. É esse tipo de emoção que eu quero despertar em você mesmo. Certo? É exatamente esse sentimento que eu quero despertar em você agora. Para aliviar o ambiente, eu vou usar um exemplo muito mais brando, certo? Só para aliviar, certo? Às vezes, quando eu vou chamar a atenção dos pequenos lá em casa, né? E aí a Vivian acha que eu passei do ponto, né? Ela, como é própria das mães, vem e tenta o quê? Apaziguar os ânimos, né? Proteger os pequenos, por assim dizer. E geralmente, diante dessa situação, eu termino com a seguinte ironia, né? Eu falo para ela de forma bem irônica: vai, Gavião, de novo, mexer com os pintinhos dela. As mães são assim, não são? As mães são líderes protetoras por natureza. Fale dela. Não fale dos seus filhos. Falando alguma besteira?
fale delas, não fale dos seus filhos. Mexa com elas, não mexa com seus filhos. Aí vocês vão ver a crente, a serva do Senhor aparecendo aí, vindo à tona. As mulheres são assim, né? É esse, irmãos, o sentimento que impera aqui no coração de Judas. Você vê isso? Judas, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma associação muito correta. Que associação, pastor? Atacar o evangelho significa prejudicar a igreja. Se você pudesse anotar isso, para nunca mais esquecer. É isso que está na mente de Judas. Atacar o evangelho significa prejudicar a igreja. É por isso que Judas reage como ele reage. É por isso que Judas faz aquilo que ele faz. Judas percebe que a igreja está em risco, porque o verdadeiro evangelho não está mais sendo pregado. É isso que está na mente de Judas aqui. Judas, irmãos, entende que a igreja corre sérios riscos quando o púlpito está sendo ocupado por falsos pastores, falsos profetas, pregando o velho evangelho. E aí eu quero que agora você volte comigo no texto, porque eu quero destacar com vocês duas reações, duas atitudes, melhor dizendo, na reação de Judas. Ok? Veja como é que Judas reage diante do ataque que o evangelho tem sofrido. São duas reações aqui nesse texto, irmãos. Veja aí, em primeiro lugar, Judas diz que estava envolvido em uma outra missão. Você percebe isso? Ele começa dizendo assim: quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da fé comum. Veja, o objetivo inicial de Judas era, na mente de vários comentaristas, escrever uma carta, certo? Como um teor mais de edificação. Um teor que motivasse, inspirasse, né, mais o povo de Deus. Ele diz aqui que ele estava planejando escrever sobre a comum salvação. E na mente de muitos comentaristas, irmãos, essa comum salvação significa não aquilo que Judas escreve aqui, que são as coisas que estavam separando o povo de Deus, mas Judas estava... A ideia inicial de Judas, melhor dizendo, era escrever sobre aquilo que une a comum salvação, aquilo que une o povo de Deus. Ou seja, por exemplo, nós temos o mesmo Deus. Só existe um único meio de salvação, que é Cristo Jesus. Nós somos parte do mesmo corpo, que é a igreja. Nós compartilhamos a mesma esperança, que é o retorno de Cristo, e novos céus e nova terra. Ou seja, irmãos, aquilo que todos os cristãos compartilham, esse muito provavelmente seria o tema que Judas estava querendo imprimir aí na sua carta. Mas veja o que é que Judas diz em sequência. Judas diz que algo fez com que ele mudasse os seus planos. É assim que ele escreve: foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Aí Judas diz o novo tema, certo? Alguns comentaristas pontuam, irmãos, que essa expressão aí, me senti obrigado, certo? Presente no versículo 3, a tradução literal dela seria a seguinte: foi que senti a necessidade, certo? A ideia aqui é de pressão, é de compressão. Judas estava, irmão, sentindo um aperto. E aí muitos podem dizer: pastor, a urgência ou a seriedade do assunto é que estava apertando aí o coração, por assim dizer, de Judas. Pode até ser que sim, irmãos. Mas eu vejo que há algo mais aqui nesse texto.
Judas está sendo de fato apertado, comprimido, está se sentindo. E essa pressão que Judas sente, queridos irmãos, ela vem de algo que é externo. Ela vem de uma pessoa. Ela vem de quem, pastor? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, diante daquela situação, irmãos, onde o evangelho estava sendo atacado, desperta Judas, faz com que Judas mudasse o conteúdo da sua carta. E agora, inspira Judas para escrever uma carta divina, que iria compor o cânon bíblico. Judas queria escrever uma carta. Agora, diante dessa situação, o Espírito Santo desce sobre Judas, inspira Judas, melhor dizendo, para escrever uma carta bíblica, uma carta divinamente inspirada. Todo mundo entendeu, irmãos? 5 características aqui de um líder de Deus, de um homem do Senhor, de alguém que tem a sua vida no altar de Deus e que de fato tem compromisso com o reino de Cristo Jesus. 5 características aqui em Judas, irmãos. Pontua, veja as 5 características. Um bom líder está sempre atento ao que está acontecendo na igreja. É o que Judas está fazendo aqui. Primeira característica. Segunda, pastor, um bom líder é alguém flexível, sabe? Flexível. Judas estava indo numa direção e ele mudou a direção, irmãos. Um bom líder é alguém flexível quando o momento solicita. Não tem problema de mudar quando o momento solicita. Terceiro lugar, bom líder é alguém cujas suas prioridades estão em linha com o céu. O assunto que Judas iria escrever, irmãos, com certeza era importante. Só que um outro assunto, para o momento mais importante, se apresenta. E Judas muda as suas prioridades. Ok? 4, o bom líder é alguém submisso à direção de Deus. Deus está mandando você ir para um caminho. Ele vai, ele segue. Não interessa aquilo que ele já planejou. Deus está direcionando ele para um caminho. Ele vai. E quinta, irmãos, característica de todo bom líder. Bom líder é alguém que defende a sã doutrina. Quer ver? Um líder de verdade é alguém, irmãos, que defende as verdades bíblicas, as verdades espirituais contidas na palavra de Deus. Nesse momento eu queria pedir licença a todos vocês, certo? Porque eu entendo que aqui Judas tem uma mensagem especial, não para um membro comum, mas para os líderes da igreja, para os pastores. Entendem, irmãos, que Judas tem uma mensagem especial para aqueles que estão cuidando do rebanho de Deus. Veja, hoje, infelizmente, isso não é algo apenas que esteve apenas presente no primeiro século. Isso é algo que ainda acontece nos nossos dias. Falsos ensinamentos, falsos profetas, falsas doutrinas ainda estão sendo, infelizmente, propagadas nos arraiais do povo do Senhor. E aqui eu quero dirigir 2 palavras para os líderes que Deus deu a todo o seu povo. Primeiro, você é um pastor. Se você é um pastor, e em nome da boa vizinhança, sabe, boa vizinhança, não quero incomodar ninguém. Se você é um pastor e em nome da boa vizinhança, você não tem combatido as falsas doutrinas que estão sendo pregadas, eu tenho uma palavra para você. Você é uma vergonha. Você é uma vergonha. Nós fomos chamados da parte do Senhor para ser ministro da palavra e dos sacramentos. Não é apenas responsabilidade, mas essa responsabilidade é inicialmente nossa, defender o Evangelho. E se você assim não faz, em nome da boa vizinhança, para não incomodar ninguém, você é uma vergonha para o povo de Deus.
Segunda mensagem, essa foi dura, hein? Segunda mensagem é até, se não é pior, é no mesmo nível, sabe? Se você é um líder da igreja, é um pastor, e está se enveredando nesse caminho, seguindo e ensinando no meio do povo de Deus um falso evangelho, se você faz isso em nome do crescimento, não do reino de Deus, mas em nome do crescimento da sua igreja, tem uma mensagem para você também, meu filho. Se você entende que um dia a graça do evangelho já lhe alcançou e você teve encontro com Deus, corra urgentemente aos pés do Salvador. Pare com essas práticas e peça perdão a Deus. Peça perdão ao Senhor. Agora, se você reconhece que nunca foi salvo coisa nenhuma, se você reconhece que nunca foi alcançado pelo poder do Evangelho, também tem uma mensagem para você. Trema e tema. Você está mexendo com algo muito especial para Deus. Você está mexendo com a menina dos olhos do Senhor. Você está mexendo com a noiva de Cristo. Tema e trema. E igualmente, corra aos pés do Salvador, enquanto ainda dá tempo de se arrepender. É isso que eu queria deixar muito claro para vocês, pastores que estão se enveredando por esse caminho. Peçam perdão ao Senhor. Amém, amados irmãos? Agora eu quero voltar para a igreja. E quero caminhar para a conclusão dessa mensagem. Amém? Em primeiro lugar, nós vimos o quê? O objeto em disputa, que é o evangelho que estava sendo atacado. Em segundo lugar, irmãos, nós vimos a reação do líder, e aqui Judas se apresenta como um líder, modelo para o restante dos pastores e ministros do Senhor, né? Sabendo aí como reagir, como lidar diante dessa situação. E agora eu quero compartilhar com vocês como é que a igreja deve reagir. Agora a mensagem é para vocês, certo? Pastor, o senhor falou aqui dos pastores, o que é que vai ser de nós agora, pastor? Veja aí comigo a segunda parte do versículo 3. Segunda parte do versículo 3. Amém, amados irmãos? Exorto-vos a batalhardes diligentemente. Destaque essas duas palavras aí. Batalhar diligentemente. A fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Vocês lembram do exemplo da introdução? É o princípio de quê mesmo, hein? Proporcionalidade, certo? Um exemplo, só para refrescar aí a memória. E aproveitando, né? A gente está para a felicidade ou tristeza dos pais, não sei como é que você está reagindo a isso. A gente está aí quase terminando esse período de férias, né, das crianças, férias escolares. Então vamos usar aí um exemplo desse mundo aí colegial, certo? Imagine que na escola, ou se na escola, certo? Um aluno, por malcriação, rasga a folha do caderno de alguém. A punição vai ser uma, tá? Rasgou o caderno de alguém, a punição vai ser uma. Agora, se esse aluno, também por malcriação, ele quebra a carteira da escola, ou então traz prejuízo a alguma propriedade daquele recinto, a punição vai ser outra, né? Caderno, a folha do caderno é uma coisa. Agora é uma carteira escolar, a propriedade da escola, e o assunto é bem diferente. Agora, se esse mesmo aluno agride alguém, pastor, esse menino é mal criado mesmo. Se esse garoto agride alguém na escola, ou faz coisa pior, a punição é bem diferente. É bem diferente. É com esse, irmão, sentimento que eu quero levar você a analisar a reação que Judas solicita ao povo de Deus. É com esse sentimento que eu quero voltar com você para o texto.
da importância, você entender a importância do Evangelho e aquilo que está aqui em jogo. Veja, irmãos, Judas diz assim: exortando-vos para batalhardes diligentemente. Não sei se você sabe, mas no texto original grego, essas duas palavras é uma palavra só. Na verdade, um verbo. Epagonidzomai. Epagonidzomai. Certo? Ô, pastor, palavra difícil. Epagonidzomai. Eu não sei se você percebeu, né, na pronúncia. A pronúncia, obviamente, prejudica a percepção dos irmãos. Mas não sei se você percebeu que tem aqui uma palavra que nos lembra uma que nós conhecemos bastante. Epagonidzomai. Agonidzomai. Lembra vocês alguma coisa? Agonidzomai. A palavra o quê? Agonia. É essa, irmãos, a ideia que está presente no texto. Agoniar, agonizar, melhor dizendo. Agoniar é outra coisa. Agonizar. E o épico, pastor, seria o quê? É uma expressão que intensiva, né? Que dá maior profundidade, maior força a essa agonia. Ou seja, o que Judas está dizendo aqui? Para defender o Evangelho, agonize profundamente por isso. Você percebe, irmãos, que Judas está solicitando, o Espírito Santo, na verdade, está ordenando ao povo de Deus uma atitude bastante dura, bastante severa diante dessa situação. Pastor, o que é que nós devemos fazer quando o Evangelho é atacado? Defendê-lo, e defendê-lo, irmãos, ao ponto de nos agonizar profundamente por isso. Veja que a palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor, está solicitando, está ordenando de mim a você, não a reação de passividade, não qualquer reação, não a reação de só menos, mas uma reação bastante dura, porque o caso pede tal reação, amados irmãos. Epagonizomai, quase que eu me esqueço a palavra, epagonizomai, agonize profundamente. Mas eu queria destacar uma segunda coisa ainda nessa palavra. Vai repetir, pastor? Vamos lá. Epagonizomai. Certo? Existe um segundo detalhe que eu queria destacar aqui nessa palavra com vocês, que é o uso desta no período de Judas. No período de Judas. Veja, não é de hoje que todo mundo gosta de esportes. Pastor, eu não gosto não. Gosta. Você não pode gostar do aquele que é o esporte preferido nacional. Algum você gosta. Não é possível. Tem gente aqui que não gosta? Não levante a mão não. Todo mundo gosta de esportes. Certo? E não é de hoje que isso acontece. Também não é de hoje que os pregadores utilizam metáforas do mundo esportivo. Né? Judas está utilizando uma metáfora do uso esportivo. Só que esse verbo epagonizomai, ele tinha um uso específico. Que era o que, pastor? Luta livre. Luta livre. Todo mundo entendeu? Anote isso aí. Luta livre. Pastor, o que é que está na cabeça desse homem de Deus? A ideia de Judas é mais ou menos o seguinte. Vocês que já assistiram às Olimpíadas, vocês que já visitaram o ginásio, lembram como é que se davam as lutas da época? Vocês lembram o esforço que os lutadores empregavam para vencer os seus oponentes? Vocês lembram do esforço e do cuidado que eles tiveram para montar as suas estratégias para vencer o combate? Vocês lembram que os lutadores cuidavam da sua saúde de tal forma a se apresentar com as melhores condições possíveis na arena? Vocês se lembram que durante o combate os lutadores suavam,
Os lutadores empregavam toda a sua força. Os lutadores mexiam, moviam cada fibra do seu músculo para vencer os seus oponentes. Pois é com esse esforço que o Espírito Santo deseja que todo o povo de Deus também empregue na defesa do Evangelho. A nossa luta não é contra carne, contra sangue. Nós não temos aí que bater em ninguém. Mas nós precisamos, epagonizomai, nos esforçar com força, nos esforçar com todo vigor para defender as verdades espirituais da palavra de Deus. Amém, amados? Amém? Eu queria, então, assim, caminhar com você para o final dessa mensagem. E talvez a pergunta que esteja aí na sua mente seja essa: pastor, precisa de tudo isso mesmo? Pastor, precisa de tudo isso mesmo, pastor? Pastor, o fato de que o Evangelho estava sendo atacado no primeiro século, isso é motivo suficiente para que Judas aí mudasse os seus planos, mudasse o teor da sua carta e escrevesse agora algo em relação a este problema? Pastor, será que o fato de que falsos pastores, falsos apóstolos, falsos mestres estão pregando e ensinando falsas doutrinas, isso é suficiente, pastor, para assim alertar o povo de Deus de uma forma tão enérgica, solicitar que o povo do Senhor reaja com epagonizomai, com agonia profunda? Pastor, é para tudo isso mesmo, irmão? E a resposta, irmãos, é para tudo isso. Sabe por quê? Pastor, porque é para tudo isso. À exceção de Deus, ouça isso em nome de Jesus. À exceção de Deus, o que mais há de importante, ou o que há de mais importante para a igreja do Senhor, a não ser o Evangelho? Você pode me dizer? À exceção de Deus, o que há de mais importante para o povo do Senhor do que o Evangelho? À exceção de Deus, irmãos, onde ou para onde deve recair, para onde a igreja deve canalizar a sua atenção e os seus esforços? Você sabe me dizer? À exceção de Deus, o que é que seria mais digno da atenção do povo do Senhor, a não ser o Evangelho? Veja, irmãos, que o Evangelho é, à exceção do Senhor, aquilo que existe de mais importante para a igreja de Cristo Jesus. Paulo vai dizer que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. E a pergunta que eu tenho para fazer é que se esse Evangelho está sendo falsificado e adulterado, o que isso, irmão, significa? Significa aquilo que nós vemos nas igrejas hoje, em nossos dias: pessoas convencidas e não convertidas. Está faltando o Evangelho, está faltando o poder de Deus, e as pessoas estão sendo convencidas e não convertidas. Veja, irmãos, a importância do Evangelho, porque ela simplesmente é a voz do nosso bom pastor, voz que nos alimenta, voz que nos edifica, voz que nos consola, voz que nos instrui, voz que nos santifica. E se esse Evangelho não é pregado no meio do rebanho do povo de Deus, se é um falso evangelho que está ocupando o lugar deste, o que isso representa para todo o povo do Senhor? Representa, irmãos, o que nós vemos hoje: cristãos espiritualmente subnutridos, que são
levados por todo o vento de doutrina. Veja a importância do Evangelho. Pastor, precisa de tudo isso mesmo, pastor? Precisa, irmãos. Precisa. Eu queria terminar essa mensagem enfatizando exatamente isso. Entenda a importância da sã doutrina. Entenda a importância da palavra do Senhor. Entenda a importância do Evangelho para a minha e para a sua vida. E quando você entender isso, você vai reagir. Como? Judas, inspirado pelo Senhor aqui, ordena que eu e você reagimos. Amém?